O culto daquela manhã começou como qualquer outro: cânticos suaves, bancos organizados com perfeição e o aroma de café vindo da copa ao lado do templo. Ana entrou com seu caderno de anotações, como sempre fazia, pronta para servir no ministério infantil depois da pregação. Caminhou cumprimentando cada pessoa com seu sorriso tranquilo, mas não demorou para perceber que alguns olhares não eram tão acolhedores quanto de costume. Havia cochichos, olhares desviados e uma estranha inquietação no ar. Ela tentou ignorar, atribuindo ao clima chuvoso que deixava todos melancólicos, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer não a deixava respirar plenamente. Ainda assim, sentou-se e tentou se concentrar na mensagem que viria, sem imaginar que aquele culto mudaria completamente sua relação com a congregação. O diácono Samuel estava diferente. Ele sempre fora firme, mas educado, um homem que se orgulhava da postura exemplar. Aquela manhã, porém, algo em seu semblante parecia duro demais, carregado de tensão. Ele caminhava pelo altar com passos pesados, segurando uma pasta preta que raramente usava. Quando olhou para Ana, seus olhos não tinham a familiar cordialidade, havia algo frio, quase calculado. Tem algo errado, sussurrou a amiga ao lado dela. Ana tentou disfarçar a preocupação com um sorriso fraco. Mas seu coração já começava a bater mais rápido, como se pressentisse o que viria. A pregação terminou sem que Ana conseguisse absorver absolutamente nada. Sua mente vagava entre os olhares estranhos, a postura rígida de Samuel e o clima pesado no templo. Quando o pastor finalizou a oração, o diácono se posicionou imediatamente ao centro, pedindo a palavra. Não era comum. O pastor hesitou, mas permitiu. Foi então que Samuel abriu a pasta devagar, como se estivesse prestes a revelar algo decisivo. A congregação ficou em silêncio absoluto, os bancos rangendo levemente quando alguns se endireitaram para prestar atenção. Ana começou a suar frio. Não sabia por quê, mas sabia que aquilo tinha a ver com ela. Hoje eu preciso trazer algo à luz, disse Samuel, com a voz projetada e séria, suficiente para ecoar por todo o templo. Ana engoliu seco. Ele continuou, falando sobre responsabilidade, confiança e comportamentos que não condizem com o serviço da igreja. Algumas pessoas começaram a trocar olhares desconfiados. Ana apertou as mãos no colo, tentando se preparar mentalmente. O diácono respirou fundo, tirou algumas folhas da pasta e então pronunciou o que ninguém esperava. Infelizmente, uma das nossas voluntárias tem agido de forma imprópria, contrariando os valores desta igreja. E essa pessoa é Ana. O choque percorreu o templo mais rápido do que um trovão. Houve murmúrios, exclamações abafadas, expressões de espanto. Ana sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Seu rosto ficou quente, o estômago embrulhado. Ela olhou em volta, buscando algum sinal de que aquilo era um equívoco, uma brincadeira de mau gosto, qualquer coisa que não fosse real. Mas logo percebeu que ninguém estava sorrindo. O diácono continuava, descrevendo supostas atitudes dela, conversas mal intencionadas, descumprimento de horários, desrespeito a líderes e até comentários feitos pelas costas. Nada daquilo era verdade, e, ainda assim, tudo parecia tão cuidadosamente montado que muitos começaram a acreditar. Ana tentou falar, mas sua voz simplesmente não saía. Era como se a humilhação tivesse congelado sua garganta. O pastor observava tudo com expressão confusa, sem saber ao certo como reagir. Samuel mostrava as folhas para a congregação como se fossem provas irrefutáveis. Aqui estão registros, mensagens e relatos de pessoas prejudicadas, dizia, virando página por página. Ana sabia que era falso, e isso tornava o momento ainda mais cruel. O pior não era ser acusada injustamente. O pior era ser acusada publicamente, sem aviso, diante de pessoas que ela amava e servia há anos. Alguns membros começaram a balançar a cabeça em reprovação, como se finalmente tudo fizesse sentido. Outros se levantaram, indignados, mas ainda sem coragem de defender Ana abertamente. Ela respirou fundo, finalmente encontrando forças para falar. Isso não é verdade, conseguiu dizer, em voz fraca. Mas Samuel foi rápido. Então explique, Ana. Explique diante de todos por que há provas, testemunhos e registros contra você. A forma como ele enfatizou provas fez o peito dela arder. Era tudo tão bem calculado que parecia impossível contestar. A humilhação era tão profunda que Ana sentiu as lágrimas subirem, mas se recusou a deixar que caíssem ali, naquele momento. Ela ergueu o queixo, tentando recuperar um mínimo de dignidade. Esses documentos são falsos, disse ela, com mais firmeza. A congregação reagiu com surpresa. Samuel estreitou os olhos, aproximando-se mais, como se estivesse triunfando.
Falsos. Então você está dizendo que todo mundo aqui está mentindo? Está chamando a igreja inteira de mentirosa. O golpe psicológico foi tão baixo que algumas pessoas murmuraram em concordância com ele. O pastor finalmente tentou intervir. Samuel, talvez devêssemos conversar sobre isso em particular. Mas o diácono levantou a mão, interrompendo, algo que normalmente seria impensável. Pastor, com todo respeito, o que está em jogo é a integridade desta congregação. Não posso permitir que comportamentos assim continuem escondidos. Ana percebeu, horrorizada, que ele estava determinado não apenas a acusá-la, mas a destruí-la perante todos. Era mais do que uma correção, era uma execução pública. A amiga ao lado de Ana segurou sua mão discretamente, tentando passar apoio. Nós sabemos quem você é, sussurrou. Mas o sussurro parecia pequeno demais diante das dezenas de olhares que a julgavam em silêncio. Ana respirou fundo e disse novamente, eu não fiz nada disso. Dessa vez sua voz saiu firme, mas trêmula. Samuel riu discretamente, não um riso alto, mas um riso de canto de boca, como alguém que acredita estar no controle absoluto da situação. Então prove, Ana. Prove agora. A pressão era sufocante. Ana sentia o peso de todos os olhares, o calor da vergonha queimando sua pele. Mas, no fundo de toda aquela dor, algo começou a despertar, uma chama que ela nem sabia que tinha. Uma mistura de indignação, coragem e necessidade urgente de justiça. Ela sabia que não podia se defender ali, naquela armadilha preparada cuidadosamente por Samuel. Mas também sabia que não deixaria aquilo terminar daquela forma. Não com ela derrotada. Não com ele triunfando sobre uma mentira. O pastor pediu para que todos se acalmassem, mas o ambiente estava longe de ser pacífico. O diácono continuava de pé, imponente, como se aguardasse a sentença final sobre Ana. Ela se levantou, respirou fundo e encarou a congregação inteira. Seus olhos, apesar do medo, carregavam uma determinação inesperada. Eu vou provar minha inocência, disse, sem gritar, mas com firmeza suficiente para ecoar no templo inteiro. E quando eu provar, vocês vão entender que nem tudo é o que parece. O silêncio que se instalou era pesado, tenso, desconfortável. Samuel abriu a boca para responder, mas Ana não permitiu. Ela pegou sua bolsa, caminhou até o corredor central e saiu da igreja sem olhar para trás. Seus passos eram firmes, mesmo com o coração em frangalhos. Ela não tinha todas as respostas naquele momento, mas tinha uma certeza absoluta. O diácono não imaginava que ela sabia exatamente o que ele estava escondendo. E se ele quis expô-la diante de todos, ela faria o mesmo com ele, mas dessa vez, com a verdade. Ao sair do templo, o vento frio bateu em seu rosto, misturando-se com o calor que ainda queimava em seu peito. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. As pessoas dentro da igreja talvez acreditassem em Samuel naquele momento, mas isso não duraria muito. Não quando ela mostrasse o que ele escondia há meses, algo que ninguém imaginava, algo que poderia finalmente derrubar a máscara daquele diácono aparentemente irrepreensível. Ana caminhou pelo estacionamento vazio, segurando a bolsa com força. Seus olhos ainda estavam marejados, mas agora havia também uma determinação ardente. Ele quer guerra, murmurou para si mesma. Então vai ter. Ela sabia exatamente por onde começar. E, dessa vez, seria ela trazer a verdade à luz, uma verdade que Samuel jamais imaginou que poderia ser exposta. Ana caminhou rapidamente até o carro, mas antes de entrar, encostou as mãos no capô, tentando controlar a respiração. O que acabará de viver parecia um pesadelo, mas era terrivelmente real. A humilhação ainda doía como uma ferida aberta, mas, ao mesmo tempo, havia uma força nascente dentro dela. Não seria ali, no calor da emoção, que ela resolveria tudo. Precisava pensar, revisitar fatos, conectar peças que já estavam soltas há meses, e que agora faziam ainda mais sentido. Ela fechou os olhos e lembrou das atitudes estranhas de Samuel, conversas interrompidas quando ela chegava, papéis sumindo, pedidos urgentes dele que não faziam sentido. Talvez aquilo sempre tivesse um motivo. E talvez fosse maior do que apenas inveja ou implicância. Dentro do carro, Ana ligou o ar-condicionado, deixando o ar frio bater em seu rosto para acalmar o calor que subia pelo corpo. Ela abriu o porta-luvas e pegou uma pequena pasta azul onde guardava anotações e cópias de documentos importantes do Ministério Infantil. Começou a folhear rapidamente, procurando algo que ela lembrava ter visto semanas antes, algo que não se encaixava. Ao encontrar, seu coração acelerou. Era uma lista de compras assinada pelo diácono, mas com datas que não batiam com as notas fiscais que ela mesma havia visto guardadas na sala administrativa.
Na época, ela achou que fosse apenas algum engano, mas agora tudo ganhava outra perspectiva. Talvez Samuel não fosse tão irrepreensível assim. Ana sabia que precisava de ajuda. Não podia enfrentar tudo sozinha. E havia uma pessoa em quem confiava plenamente, Lucas, o tesoureiro auxiliar da igreja. Ele sempre foi ético, discreto e, acima de tudo, um homem que prezava pela verdade. Ela pegou o celular e hesitou por um segundo antes de ligar. A ligação chamou 2 vezes até que ele atendeu, com a voz calma de sempre. Ana, está tudo bem? Ouvi que houve algo no culto. Ela respirou fundo, sentindo a garganta arder novamente. Lucas, eu preciso falar com você. Agora. Ele não questionou. Apenas disse, venha para a sala administrativa. Estou aqui. Ela dirigiu até a igreja secundária, onde ficava a parte administrativa. Era um prédio simples, mas mais isolado, perfeito para conversas que precisavam de privacidade. Quando estacionou, Lucas já estava na porta, com uma expressão séria. Ele a conduziu para dentro e fechou a porta com cuidado. O que aconteceu foi muito grave, Ana. Eu fiquei chocado. Ela colocou a pasta azul sobre a mesa e disse, e eu posso provar que o que Samuel fez é pior do que grave. É criminoso. Lucas arregalou os olhos, mas manteve a compostura. Mostre. Ana abriu a pasta e colocou lado a lado a lista de compras assinada pelo diácono e algumas notas fiscais que ela havia tirado foto meses antes para controle interno. Lucas analisou com atenção, passando o dedo pelas datas, pelos valores, pelas assinaturas. Depois ergueu o olhar e disse, isso aqui não bate, de jeito nenhum. Ana assentiu. Eu sei. E tem mais. Ela mostrou também relatórios de atividades que Samuel enviava ao pastor, com informações distorcidas ou impossíveis de ter acontecido. Lucas analisava tudo com calma, mas a indignação era evidente. Se isso for mesmo o que parece, Ana, ele está desviando recursos. Está manipulando dados. A frase pairou no ar como um trovão silencioso. Era uma acusação séria, muito mais séria do que a humilhação pública que Ana tinha sofrido. Ela respirou fundo e disse, eu não quero que pareça vingança. Preciso ter certeza. Preciso de provas reais. Lucas assentiu imediatamente. Vamos conseguir. Mas precisamos fazer isso com muito cuidado. Se Samuel perceber que estamos investigando, ele pode tentar apagar rastros. Ana sentiu um arrepio percorrer a espinha. Sabia que o diácono era hábil, controlado, estratégico. Não seria fácil desmascará-lo. Lucas abriu o computador, acessou arquivos internos e começou a comparar registros. Ana observava, tensa. A cada documento que aparecia na tela, a imagem que se formava era ainda mais perturbadora. Valores divergentes, pedidos duplicados, notas sem justificativa, assinaturas suspeitas. Tudo parecia parte de um padrão cuidadosamente escondido. Ele está mexendo no financeiro há meses, concluiu Lucas, indignado. Ana levou a mão à boca, sentindo o peso da descoberta. Ele me acusou para tirar o foco de si mesmo. A raiva tomou espaço dentro dela. Não era apenas injustiça, era estratégia. Samuel precisava criar um inimigo público para que ninguém suspeitasse das próprias ações. E ela havia sido o alvo perfeito, dedicada, visível, ativa. Fácil de atacar, fácil de transformar em vilã. Ana fechou os punhos, respirando fundo. Eu não vou deixar isso ficar assim. Não depois do que ele fez hoje. Lucas a observou por alguns segundos, como se avaliasse a força que começava a emanar dela. Então vamos fazer isso. Direito, disse ele. Vamos registrar tudo. Cada evidência. Cada documento. Precisamos montar um dossiê sólido. Os dois passaram horas ali, escaneando, comparando, organizando pastas digitais, anotando informações, criando uma linha do tempo. Era cansativo, pesado, e a cada nova evidência a indignação de Ana crescia. Ele estava fazendo isso enquanto pregava sobre honestidade, murmurou. Lucas, sem tirar os olhos da tela, respondeu, é o tipo de gente que usa a fé como capa. A frase bateu fundo no peito dela. Era exatamente isso. E era isso que mais doía. Samuel não estava apenas cometendo erros administrativos, estava traindo a confiança de toda uma comunidade que acreditava em sua integridade. Quando já era quase noite, Lucas se afastou da mesa. Ana, isso é suficiente para levar ao pastor. Mas precisamos ser inteligentes. Se entregarmos isso de qualquer jeito,
Samuel vai dizer que é inventado. Ele é influente, é articulado. Não podemos dar margem para dúvidas. Ana sabia que ele estava certo. Precisavam de algo definitivo, algo que não deixasse nenhum espaço para manipulação. E o que seria suficiente? Perguntou ela. Lucas respirou fundo. A confirmação oficial das notas fiscais. Se conseguirmos contato com o fornecedor e obtivermos as notas originais, podemos provar que as versões que Samuel apresentou são adulteradas. Ana sentiu a esperança renascer. Ela sabia exatamente qual fornecedor sempre atendia a igreja. Um homem simples, direto, que certamente guardava tudo de forma organizada. Eu conheço ele. Posso ligar amanhã cedo. Lucas sorriu, pela primeira vez desde que tudo começou. Ótimo! Isso pode mudar tudo. Ana respirou fundo, sentindo finalmente que a humilhação da manhã não seria o fim da história, seria apenas o começo de algo muito maior. Algo que exporia tudo que Samuel tentava esconder. Antes de sair, Lucas colocou a mão no ombro dela. Você não merece nada do que aconteceu hoje. E quando isso terminar, todos vão saber. Ana fechou os olhos por um momento, absorvendo aquelas palavras. Era tudo o que ela precisava ouvir naquele dia. Ela pegou sua bolsa, olhou para os documentos reunidos sobre a mesa e sentiu a raiva que queimava se transformar em determinação. Não apenas queria limpar seu nome, queria reparar a verdade. Ao sair do prédio, o céu já estava escuro, e a luz dos postes iluminava suavemente o caminho até o carro. Ana respirou fundo, olhando para o alto como quem busca forças. Amanhã começa a virada, murmurou. Ela sabia que enfrentar Samuel seria perigoso. Sabia que ele não entregaria seu poder facilmente. Mas também sabia que a verdade que carregava era mais forte do que a autoridade que ele ostentava. E, dessa vez, ela não estava sozinha. Ana acordou antes do sol nascer, com a mente inquieta e o corpo ainda cansado da tensão do dia anterior. Olhou para o teto por alguns segundos, respirou fundo e decidiu que não adiaria nada. Levantou-se, preparou um café forte e separou todos os documentos que havia organizado com Lucas. Às 7 da manhã, ela já estava no carro, pronta para ir ao fornecedor que trabalhava com a igreja. O trajeto parecia mais longo do que o normal, talvez porque o peso da responsabilidade estava maior. Mas ela não deixou o medo tomar o controle. Pelo contrário, cada quilômetro percorrido fortalecia sua determinação em expor a verdade. O fornecedor, o Sr. Edu, era um homem simples, de fala calma e sempre disposto a ajudar. Quando Ana chegou, ele estava abrindo a porta da pequena papelaria onde guardava estoques e documentos. Bom dia, Ana. Que surpresa, disse ele. Ela sorriu, mas não conseguiu esconder a tensão. Eu preciso de um favor, Sr. Edu. Um favor muito importante. Ele a convidou para entrar, percebendo imediatamente que algo não estava certo. Ana explicou tudo, a humilhação, as acusações e principalmente a suspeita de adulteração de notas fiscais. Edu ficou chocado, levando a mão à cabeça. Mas minha filha, isso é gravíssimo. Claro que eu te ajudo. Eles buscaram juntos nos arquivos as notas originais referentes aos pedidos feitos pela igreja. Edu era extremamente organizado, e em poucos minutos colocou sobre a mesa um maço de documentos. Ana comparou cada um com os que Samuel havia apresentado nas reuniões e percebeu rapidamente que havia diferenças gritantes, valores aumentados, itens adicionados, datas alteradas. Edu ficou indignado. Isso aqui é falsificação clara. Tudo isso que ele apresentou não tem nada a ver com o que saiu daqui. Ana tirou fotos, escaneou com o celular e pediu permissão para levar cópias autenticadas. O fornecedor concordou prontamente. Você leve tudo. Isso não pode ficar assim. Com as notas originais em mãos, Ana sentiu o peso em seu peito diminuir. Era como se finalmente tivesse a arma definitiva para derrubar a máscara de Samuel. Mas ainda faltava algo: mostrar tudo ao pastor. E essa parte seria mais difícil, pois Samuel tinha influência e proximidade com a liderança. Mesmo assim, ela estava pronta. No caminho de volta, parou o carro por um momento e respirou fundo. Vai dar certo, disse baixinho para si mesma. E pela primeira vez desde a humilhação, ela realmente acreditou naquelas palavras. Ao chegar à igreja, viu que o estacionamento estava quase vazio. Era cedo, mas alguns funcionários já estavam por ali, preparando o templo para as atividades do dia. Ana entrou pela lateral e seguiu direto para a sala pastoral. Antes que pudesse bater, ouviu vozes do outro lado da porta. E uma delas era de Samuel. Seu coração acelerou. Ele parecia exaltado,
como alguém tentando se justificar. Pastor, eu fiz o que precisava ser feito. Ela estava trazendo problemas para a igreja. Ana ficou imóvel, ouvindo com atenção. O pastor respondeu, com voz cansada: Samuel, as pessoas estão confusas. E você me apresentou documentos, que agora não consigo mais confirmar. Ana tomou coragem e bateu na porta. O pastor pediu que ela entrasse. A expressão dele era séria, mas não hostil. Samuel, por outro lado, ficou imediatamente tenso, como se visse um fantasma que não queria ver. O que você está fazendo aqui? Perguntou ele, com o tom carregado de falsa autoridade. Ana não se intimidou. Caminhou até a mesa, colocou a pasta sobre ela e disse calmamente: Estou aqui para mostrar o que você escondeu. Samuel tentou interromper, mas o pastor levantou a mão. Deixe ela falar. Ana abriu a pasta e começou a mostrar as notas originais, autenticadas pelo fornecedor. Explicou cada divergência, cada adulteração, cada valor manipulado. O pastor analisava tudo com atenção, enquanto Samuel começava a perder a cor do rosto. Isso é impossível, essas notas são falsas, ele afirmou, tentando manter o controle. Mas Ana já estava preparada. O fornecedor está disposto a vir aqui pessoalmente, agora mesmo, se o senhor quiser. Samuel ficou sem palavras. Era visível, ele não esperava que ela fosse tão fundo, nem que tivesse coragem de confrontá-lo com provas tão sólidas. O pastor se levantou lentamente, olhando primeiro para Ana, depois para Samuel. Isso é muito sério, disse com uma voz pesada. Samuel, as notas que você apresentou não correspondem às originais. Isso não é um erro. Isso é fraude. O diácono deu 2 passos para trás, como se a realidade estivesse esmagando sua postura arrogante. Pastor, eu posso explicar, tudo tem uma justificativa. Ele gaguejava, algo totalmente incomum para alguém tão acostumado ao controle. O pastor, porém, não parecia disposto a aceitar desculpas vazias. A igreja confiou em você. E você abusou dessa confiança. Ana observava a cena em silêncio, com o coração acelerado. Não havia alegria na queda de Samuel, havia justiça. Uma justiça que ela esperou desde o momento em que foi humilhada. O pastor então disse: Você está afastado imediatamente. Uma auditoria será aberta hoje. E, dependendo do resultado, teremos que envolver autoridades externas. Samuel tentou argumentar, mas agora sua voz era apenas um eco desesperado. O homem que horas antes a humilhara diante da igreja estava completamente desmontado. Depois que Samuel saiu, o pastor fechou a porta e olhou para Ana com uma expressão que misturava vergonha e compaixão. Ana, eu falhei com você. Permiti algo terrível sem verificar como deveria. Me perdoe. Ela sentiu os olhos marejarem, mas dessa vez não era dor, era alívio. Eu só queria que a verdade aparecesse, respondeu. O pastor assentiu. E você trouxe a verdade com coragem. A igreja precisa de pessoas assim. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou entre os membros. Alguns ficaram chocados, outros aliviados. Muitos procuraram Ana para pedir desculpas, admitindo que haviam acreditado nas palavras de Samuel sem questionar. Ana ouviu cada um com paciência. Não guardava rancor, guardava aprendizado. A igreja reorganizou o ministério, criou novos protocolos e estabeleceu maior transparência nos processos internos. E, pela primeira vez em muito tempo, Ana sentiu que o ambiente estava finalmente saudável. O fornecedor foi chamado para confirmar tudo oficialmente, e a auditoria escancarou ainda mais irregularidades cometidas por Samuel. As evidências eram incontestáveis. O diácono, antes admirado por muitos, agora era visto como símbolo do perigo de colocar poder nas mãos de quem não sabe usá-lo com integridade. Ana se tornou símbolo de coragem, não por querer aparecer, mas por não aceitar a injustiça silenciosamente. Durante um culto especial, o pastor chamou Ana à frente. Não para expô-la de novo, mas para restaurar sua honra. Ele explicou à congregação toda a verdade, destacou a importância da integridade e agradeceu publicamente pela coragem dela. A igreja aplaudiu. Não era um aplauso vazio, era reconhecimento. Era cura. Ana sentiu o coração aquecer. Pela primeira vez desde tudo aquilo, ela sentiu-se verdadeiramente vista. Depois do culto, Lucas se aproximou, com um sorriso leve. Eu disse que tudo ia mudar, comentou. Ela sorriu de volta. Mudou. E eu também mudei. Lucas segurou a mão dela por um instante. Você fez o que muita gente não teria coragem de fazer. Ana olhou para o altar, iluminado de forma suave, e respondeu,
eu só fiz o que precisava. Ao chegar em casa naquela noite, Ana sentou-se na varanda, observando a rua tranquila e respirando o ar fresco. A humilhação que antes a esmagava agora parecia distante, quase irreconhecível. A verdade havia vencido. Não porque ela gritou mais alto, mas porque persistiu quando queriam silenciá-la. Fechou os olhos e sorriu, permitindo que a paz finalmente a alcançasse. A justiça tinha sido feita, e a luz que ela trouxe não era apenas para si mesma, mas para toda a congregação.